A paz de Cristo a todos, a todas. Glória a Deus pela vida de cada um, de cada uma. Louvamos nosso Senhor pela sua bondade e a sua grande misericórdia. Aleluia. Nessa noite, quero falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja. É um assunto que muitos cristãos não têm muito conhecimento, para não dizer que não tem quase nenhum conhecimento. Muitos, quando se fala em arrebatamento, são completamente nécios, não entendem nada sobre o arrebatamento. Eu vou comentar duas passagens do apóstolo São Paulo aqui na Bíblia e falar um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Mas antes eu quero pedir para você dar aí o seu joinha, deixar o seu comentário, seu pedido de oração, e a gente, quando for meia-noite e pouco, estaremos orando pelos nomes que aparecem para nós aqui no telefone. Cada nome eu tenho intercedido, tenho pedido a Deus pela pessoa, pelos familiares das pessoas. Aleluia. Nós sabemos que nós somos muito favorecidos pelo Senhor. Somos grandemente abençoados pelo Senhor e profundamente amados pelo Senhor. Guarde isso e fale isto todo dia para você mesmo, que você é muito favorecido pelo Senhor, grandemente, aleluia, abençoado pelo Senhor, e também você é profundamente amado pelo Senhor. Já tem algumas pessoas conosco aqui, missionária Patrícia, Lucas Poli. Quero falar aqui um pouquinho sobre o arrebatamento da igreja de Cristo nesta noite. Amém, glória a Deus. Esse vídeo depois vai para o YouTube, José de Assisane. Para começar, eu quero ler em um texto que eu gosto de ler quando eu sou convidado para fazer o funeral de uma pessoa que já morreu. Então eu vou ler aqui 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 13 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: porque se cremos, capítulo 4, versículo 13, não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, o que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto,
consolai uns aos outros com esta palavra. Aleluia! Glória a Deus! Boa noite aqui a todos, né? A Bernadette Floriano, que está chegando agora. A paz, Deus abençoe a todos. Uma saudade imensa do culto na igreja, mas domingo passado já deu para mim matar essa saudade participando ali com alguns irmãos. E domingo a nossa live na igreja será aí também com cerca de 10 pessoas fazendo louvor e depois a pregação da palavra de Deus. Amado, o arrebatamento da igreja é algo real que a Bíblia ensina e muita gente não acredita. Tem aí um líder de uma grande denominação com mais de 1 milhão de membros, quase 2 milhões de membros. Eles falam que tem 2 milhões, quase 3 milhões, mas a gente vê aí pelo Google que são aproximadamente 1.600.000 membros. Esse líder desta grande denominação, com milhares de templos no Brasil, ele diz que tem pena dos pastores que aguardam a volta de Cristo, dos pastores que acreditam no arrebatamento da igreja. Por aí você vê que muitos que estão pregando a palavra de Deus não acreditam na palavra de Deus. Esses farão parte das virgens nécias que, quando o noivo veio perto da meia-noite, elas estavam distraídas, despreparadas. Essa gente são pessoas cristãos de fachada, que não têm uma vida com Cristo, que está na igreja, mas vive no pecando deliberadamente, e a sua fé, cuja fé de cada um deles não está na palavra verdadeira de Cristo, não espera o Senhor Jesus. A palavra de Deus, ela mostra para nós que o cristão tem que estar com a sua fé viva, esperando a volta de Jesus. Até mesmo na Santa Ceia, até mesmo na Santa Ceia do Senhor, a Santa Ceia diz que nós devemos celebrar a Santa Ceia, é um memorial em memória de Cristo até que Ele venha. Até na Santa Ceia Paulo fala da volta de Cristo, o Senhor que deu esse entendimento para ele. Então, o arrebatamento da igreja, ele se dará, e o arrebatamento é iminente, ele pode ser a qualquer momento. Não existe mais nada nas Escrituras para que se cumpra, para que Cristo possa voltar. Não essas barbaridades que a gente ouve aí, por falsos profetas, revelando datas. Tem aí um pessoal aí que ficou aí dia e noite na internet dizendo que Jesus Cristo ia vir buscar a sua igreja no dia 8 de abril. Romilson pregou isso grandemente. Já várias datas que ele dá não aconteceu, pois o próprio Cristo disse: desse dia ninguém sabe, ora, ninguém sabe, só o Pai que está no céu, nem o Filho. Ele falando agora como humano, nem o Filho sabia, mas ele, como Deus, que ele é o Deus Todo-Poderoso, é claro que ele sabe. Então, meu amado, o arrebatamento da igreja, ele é iminente. E a gente vê os sinais no mundo hoje mostrando que a vinda de Cristo está mais perto do que até nós mesmos que esperamos Ele, a gente prevê isto, que está tão perto assim.
A gente vê que há pouco tempo agora o vulcão Krakatoa, na Indonésia, entrou em erupção. A gente vê que semanas atrás houve um terremoto de pequena escala nos Estados Unidos, mas houve um terremoto. E a gente vê, né, o desespero da humanidade com a pandemia, né? O mundo se tornou um pandemônio. Muitos até desacreditando de Jesus. Pessoas se suicidando, empresários se suicidando, né? E muitos abandonando a fé, não acreditando mais no que Cristo falou. Então vou falar aqui, vou dar uma pincelada sobre o arrebatamento da igreja. Paulo disse para os Tessalonicenses: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que dormem, daqueles que morreram em Cristo, ele está falando. Ele disse: assim como Cristo ressuscitou dentre os mortos, ele tornará a trazer com ele aqueles que dormiram em Cristo. Ele diz que quando Cristo vier buscar a sua igreja, nós não vamos preceder aos que dormem, né? Ele virá com a voz de arcanjo e alaridos de trombeta, um ganglor de trombeta, um grande ganglor de trombetas. E então os mortos que morreram em Cristo, num abrir e fechar de olhos, questão de milésimo de segundo, todos serão ressuscitados. E aqueles que estão vivos, que creem em Deus, se for agora, nós, por exemplo, seremos arrebatados num abrir e fechar de olhos, fração de segundos, e seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares e estaremos para sempre com o Senhor. Ele disse: consolai uns aos outros com esta palavra. Saber que Cristo vem buscar a sua igreja tem que servir de consolo para nós. E quem é que nos consola? O Espírito Santo de Deus. Que há uma cidade celestial aguardando por nós. Em João capítulo 14 ele diz: não vos deixarei órfãos, enviarei o Espírito Santo, outro consolador, para estar com vocês. E ele também disse aí no versículo 2 ou 3, se eu não me engano, que ele foi preparar lugar para nós, para que aonde ele estivesse, nós estaríamos com ele também. Veja que maravilha, amados. Não perca a sua fé, não perca a esperança na promessa de nosso Senhor. O arrebatamento está mais perto do que você possa imaginar. Deus colocou essa palavra no meu coração agora, tardezinha, tipo 17 e pouquinho mais ou menos. Arrebatamento. E eu disse: Senhor, eu vou falar um pouco sobre o arrebatamento hoje, porque é uma pregação que é muito pouca ouvida, porque muitos pastores não têm capacidade para falar sobre isso, e muitos pastores nem estão aguardando a volta de Cristo. Muitos crentes não estão aguardando a volta de Cristo. Mas você que está aguardando a volta de Cristo, aleluia, que sabe que Ele vai voltar, que crê que Ele vai voltar, você não será decepcionado, porque em um abrir e fechar de olhos seremos levados. A palavra arrebatamento no texto original grego quer dizer tirado à força, ou rápido, ser raptado como uma virgem. Aleluia, glória a Deus.
Quando uma moça virgem é sequestrada, o termo usado é rapto. Ela foi raptada. Então, meu amado, o arrebatamento da igreja é algo real, que cada crente tem que esperar a volta de Cristo. O crente não pode colocar o seu coração nas coisas temporárias, muito mais ele tem que colocar nasquelas que são eternas. Em Colossenses capítulo 3, diz, versículo 1 a seguir, que nós devemos pensar nas coisas que são de cima e não nas que são daqui de baixo, porque as de baixo vai acabar, vai terminar, mas as de cima jamais se acabarão, elas são eternas. Então o Senhor Jesus, Ele está preparando uma igreja, Efésios capítulo 5 mostra isso, sem ruga, adornando a sua igreja, sem ruga, sem mácula, para que no momento que Ele vier buscar a sua igreja, ela seja levada para o céu, aleluia. E quando a igreja for levada, for raptada, tirada desse mundo, segundo Coríntios capítulo 5, no versículo 10, mostra para nós que haverá o julgamento, não é para julgamento, para julgar, deu uma quedinha aqui na rede aqui, mas para contemplar os seus filhos com coroas e galardões. E eu creio que existem 3 linhas de pensamento sobre o arrebatamento. 3 linhas que estudiosos aí defendem, né? A pré-tribulação, que a igreja será tirada antes da tribulação, né? Aquela que acredita que a igreja será tirada no meio da tribulação, quando o anticristo romper sua aliança com o povo judeu, e aqueles que acreditam, né, na pós-tribulação, que a igreja passará pelos 7 anos de tribulação, grande tribulação, né, os últimos 3 anos e meios, os últimos 1260 dias, que serão realmente de fato. E eu também acredito na pré-tribulação. A igreja será tirada antes que se inicia a grande tribulação. Muito bem. O arrebatamento se dará em 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto fechado, né? O mundo estará comprando, vendendo, casando, dando-se em casamento, né? Como acontecia no tempo de Noé, nos dias de Noé, disse Jesus. De repente veio o dilúvio. O dilúvio veio assim, de repente. Durante 120 anos Noé pregou, mas ninguém acreditou. Então veio de repente. Já faz mais de 2000 anos que se prega sobre o arrebatamento. E muita gente, até mesmo crentes, não acreditam. Então ele será em um abrir e fechar de olhos. E milhões e milhões, né, até mesmo bilhões de pessoas serão tiradas da terra de uma vez só, em um abrir e fechar de olhos. Muitos entes queridos serão levados e pai e mãe serão deixados. Muitos pais serão levados, muitos filhos ficarão. A Bíblia diz que 2 estarão trabalhando no campo, um será levado, outro deixado. 2 estarão dormindo numa cama, um é levado, outro é deixado. 2 estarão moendo no moinho, um é levado, outro é deixado. Assim vai acontecer, e haverá uma tragédia no mundo. Haverá, né, algo tão extraordinário, que haverá dor, lamento, choro, igual nunca visto antes. Por que eu chamo de aspecto fechado? Porque nós seremos tirados deste mundo, né? Tirado repentinamente,
mas ninguém vai ver este evento no céu. Este evento será fechado aos olhos das pessoas. As pessoas não vão ver os incrédulos, os que andam no pecado, os crentes de fachada não vai ver, Cristo nas nuvens com seus anjos e os mortos sendo arrebatados e os vivos sendo transformados em corpo de glória, sem provar a morte, sendo levado para o céu. Não, eles não vão ver isso. Eles vão sentir a falta no momento, A pessoa desaparece na frente da outra que fica, o piloto do avião é levado, o pai está jantando na mesa com a família, é levado, fica o resto da família que não acreditavam, porque tem muitas famílias assim, que o pai é crente ou um filho é crente, a esposa é crente, o restante não é, e criticam. Eu mesmo, quando aceitei Jesus, há mais de 31 anos atrás, o meu pai mesmo, ele ficou revoltado, ele me chamava de burro. Meus irmãos, quando eu ia para a igreja, diziam que eu estava indo para a casa do espanto. Ninguém acreditava nesta fé bíblica, acreditavam em idolatrias, acreditavam em tantas crendices antibíblicas, mas não acreditavam na Bíblia. E hoje, quase toda a minha família é cristã, aleluia, Aguarda o arrebatamento da igreja, a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nesse primeiro aspecto, é um aspecto fechado. E lá nos ares, encontraremos com Cristo e estaremos para sempre com o Senhor. E depois disso, rumo ao céu, a Bíblia fala de uma semana de anos. Quer dizer, uma semana de anos corresponde a 7 anos. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Então cada dia corresponde a um ano, 7 anos. Nesses 7 anos a igreja estará com Deus na glória, assentado ali na mesa com Cristo, numa grande festa denominada as bodas do Cordeiro. Só os salvos, que morreram em Cristo e os que foram arrebatados estarão lá. Abraão estará lá, Adão estará lá, Tiago, João, Pedro, Maria, Isabel estará lá. E se você crer e andar com Cristo dia após dia, não negar a sua fé, se você persistir, recusar o pecado, as ofertas do mundo, para andar com Cristo, ele diz: aquele que perder a sua vida, ganha-la-á, mas o que ganhar a vida aqui nesta terra, perdê-la-á. Meu amigo, o arrebatamento tem que ser esperado com alegria em nosso coração, não com medo, não com angústia, porque não passaremos pela grande tribulação. Há aí tanta especulação sobre Emmanuel Macron, que é o anticristo, que o Papa ia introduzir agora, no dia 14 de maio, o anticristo como sendo ele o Emmanuel Macron. Tudo isso é especulação, não acredito em nada disso. E quando verdadeiramente a igreja for tirada daqui, então o anticristo pode ser que já esteja vivo, que já esteja circulando por aí, isso sim, porque o arrebatamento pode ser a qualquer momento, que seja um homem maduro, que seja um homem aí de 30, 40 anos, pode ser que isso seja agora realidade. Então ele entrará querendo trazer conforto e salvação para todos aqueles que ficaram, Mas enquanto isso a igreja está lá em cima, festejando com o Cordeiro. Ao fim dos 7 anos, a palavra de Deus diz que o Senhor descerá com o seu exército de anjos
e com todos aqueles que foram ressuscitados e com todos aqueles que foram arrebatados. E o que é que vai acontecer? Vai acontecer depois de 7 anos a batalha do Armagedon. A maior batalha já travada nesse mundo. Como antes nunca conheceu e como nunca mais haverá uma igual. Mas no período da grande tribulação, no primeiro 1260 dias, tem um pouquinho de paciência que eu vou terminar logo, é só uma pincelada, porque se for falar citando versículos da Bíblia, do Apocalipse, de Mateus, de Daniel e tanta coisa, vá a noite inteira aqui, não é? Então, presta atenção, os primeiros 1060 dias entram e Israel recebe ele como sendo o Messias. Ele faz uma aliança com o povo judeu, né? E o mundo todo agora, né, responde a este governo. Durante esses 3 anos e meio, 3 anos e 6 meses, que corresponde a 1260 dias, haverá o repovoamento, né? Muita gente que foi arrebatado. Então muitas crianças vão nascer no período desses 7 anos. Muitas mulheres se engravidarão, né? Muitas pessoas ainda vão morrer dia a dia nesses 7 anos, não é? Mas no primeiro 1260 dias, metade da semana, o anticristo não vai ainda revelar sua identidade. A identidade diabólica. Ele fará uma aliança com o povo judeu e quando completar os 3 anos e meio, ele vai quebrar essa aliança. De que maneira? Ele vai introduzir no templo que será reconstruído a imagem da besta, não é? E quando ele introduz lá no santuário, no lugar sagrado, a imagem da besta, então aí a identidade dele é revelada. Israel acorda. Mas daí para diante é que começa verdadeiramente, propriamente dito, a grande tribulação. Enxurradas de sangue correrão nas calçadas na altura de 1,20 m, altura de um freio de cavalo, diz a Bíblia Sagrada no Apocalipse, não é? E muitas pessoas serão decapitadas, porque a perseguição é grande. Muito se fala sobre introduzir um chip na mão ou na testa, não é? Mas eu não acredito em nada disso. Se, por exemplo, hoje, o governo do estado de São Paulo, o presidente da República que exigir que nós colocamos um chip na mão ou na testa, está aqui a minha mão, pode colocar o chip. Isso não quer dizer nada. Não é isto que a palavra de Deus diz. O entendimento é que aqueles que são de Deus se identificam com Deus, creem em Deus, anda com Deus, renega o pecado. E aqueles que se identificam com a besta, né, que se rende à idolatria, que se rende, né, às doutrinas malignas, esses sim, verdadeiramente serão poupados. Mas aqueles que não recebem a marca da besta, né, que é simplesmente uma identificação com ela, não, eu não quero nada contigo, eu vou permanecer na minha fé em Cristo, estes serão decapitados. Muita gente hoje já tem uma marca que se identifica com a besta, porque quando ele introduz a idolatria no santuário, então os judeus percebem que ele é um falso Messias, não é? Mas como é essa identificação? Veja bem, você está andando na estrada, tem gente que passa na frente onde está cheio de imagem de escultura, onde morreu uma pessoa, a pessoa, né, mão na testa, marca na mão e na testa, identificação com a idolatria. A pessoa
se prostra diante de uma imagem de escultura e, lá em Sabedoria, capítulo 14, leia Sabedoria, capítulo 14, a pessoa se prostra diante de uma imagem de escultura hoje com boa intenção, cheia de emoção, cheia de sinceridade, pensando que aquilo é a verdade, é a mão na testa, é identificação com a idolatria. Mas aqueles que não se identificar com a besta, que forem pegos, serão decapitados, serão mortos, sem nenhuma misericórdia. Famílias inteiras serão mortas, que não subiram, que eram crentes, mas não subiram porque tinham uma vida no mais ou menos, um pé na igreja verdadeira e um pé no mundo. Pessoas que andavam no vício, na prostituição, no adultério. O próprio Cristo fala, a um grupo de pessoas: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. A nossa fé tem que estar puramente, biblicamente, na obra que Cristo realizou no Calvário. É esta obra que nos purifica de todo pecado. Se andarmos na luz, 1 João capítulo 1, versículo 7, como ele na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Então, meu amado, minha amada, não pense você que podemos granjear o céu que Deus preparou para nós, dando o seu único filho para morrer na cruz do Calvário. Você não imagina o quão isso doeu no coração do Pai e o quanto isso custou para Jesus. Por isso muitos crentes andam desordenados, adulterando, prostituindo, roubando, falando mal da vida dos outros, mentindo, usando cocaína, heroína, bebendo, fumando, anda de qualquer jeito. Mas a palavra diz: os viciados não herdarão o reino de Deus, os idólatras não herdarão o reino de Deus, os que andam em bebedices não herdarão o reino de Deus, aqueles que andam com inveja, com ciúme, com ódio, não herdarão o reino de Deus. Gálatas capítulo 5, do versículo 17 ao 21, não herdarão o reino de Deus. Ai, mas Deus é amor, Deus é bom. Ele é, mas você precisa estar em Cristo, porque Romanos 8 diz, Romanos 8:1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então as cinco virgens nécias ficaram, que são os crentes de fachada. Mas aquelas prudentes, que no dia a dia vigia, que ora, que jejua, que quando vê que a sua vida não está no padrão de Deus, então, Senhor Jesus, eu olho para o Calvário, eu recebo o perdão purificador, essa pessoa constantemente é purificada. Mas aos que andam pecando deliberadamente, conhecendo a verdade e andam pecando deliberadamente, já não acreditando mais que Cristo vai voltar e que Deus não condena ninguém, que nem muitos ensinam aí, esses habitarão no inferno de dor, de sofrimento, aonde o fogo nunca apaga e o bicho nunca morre. Jesus falou mais do inferno na Bíblia do que do céu. Então, meu amado, quando terminar os 7 anos, Cristo vai descer com todos que foram ressuscitados, todos aqueles que foram arrebatados, e com o seu exército de anjos. E ele vai descer lá no Monte das Oliveiras. Eu estive nesse lugar. E o monte se fenderá em 2. E haverá uma grande batalha lá no campo de Meguido. Também estive lá. É uma planície enorme, onde cabe milhões e milhões de pessoas.
ali será travada a batalha do Armagedon. A maior batalha é a batalha de Armagedon, que ainda vai suceder. Não haverá mais nenhuma igual. Não é? Uma espada que sai da boca do cordeiro. Uma palavra. Uma espada, uma palavra. Essa acabará com todos de uma vez só. Serão mortos e os espíritos com a alma irão para o Hades. E ali, após essa batalha, a Bíblia diz que a veste do cordeiro será salpicada de sangue. Aleluia! Nessa batalha que Cristo é o vencedor, junto com o seu exército de anjo, com a sua igreja. Aleluia! Então se dará a introdução no milênio. Glória a Deus. A terra será descontaminada, quer dizer, os cadáveres serão sepultados, e muitas pessoas que não foram decapitadas no período da grande tribulação estarão lá. E o Senhor apartará os bodes das ovelhas. Ele vai dizer às ovelhas: vinde a mim, benditos de meu Pai, herdai a terra que foi prometida para vocês. Aí inicia-se o milênio, e o restante vai para o Hades. Hades quer dizer lugar dos espíritos que têm partido. Inicia-se o milênio, o reino milenar de Cristo. 1000 anos de paz. Naquele momento, no Armagedon, o falso profeta e a besta serão lançados no lago de fogo. Os primeiros habitantes do lago de fogo é o falso profeta e a besta. E depois e Satanás é acorrentado e é lançado no abismo. Ali ele fica preso por 1000 anos. Por isso haverá paz na terra. Haverá o repovoamento da terra. Milhares e milhares, milhões vão nascer, crescer durante esses 1000 anos. Quando chegar o final dos 1000 anos, o Senhor solta Satanás do abismo. E Satanás vem tentar a sua última cartada. Ele reúne uma grande multidão. As nações do norte virão junto com ele para destruir a cidade santa. E a Bíblia diz em Apocalipse que cai fogo do céu e acaba com todos eles. Findando os 1000 anos, haverá o julgamento do grande trono branco. Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 11. E a Bíblia diz que todo aquele cujo nome não foi encontrado no livro da vida, leia lá, abriram-se livros, o livro da vida, e todos cujo nome não foi encontrado lá, foi lançado no lago de fogo, aonde antes foi lançado o falso profeta e a besta, 1000 anos antes. E agora, no julgamento do grande trono branco, nenhum cristão salvo será julgado. Nenhum salvo será julgado. O salvo não é julgado nem em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, no tribunal de Cristo. Lá é para contemplação, não é para julgar. Já foi salvo, transformado em corpo de glória. Os que ressuscitaram em Cristo já estão agora para sempre com o Senhor. E quando terminar esse julgamento e todos forem lançados no lago de fogo, ali estarão todos os demônios. Ali estará Satanás com o falso profeta e a besta. E ali estará todos aqueles que morreram sem Cristo. Todos aqueles que não acreditaram na santa palavra de Deus. Todos aqueles que ignoraram o chamado de Deus. Então, meu amado, hoje ainda há tempo, porque nós estamos no período da graça, na era da graça, na era do Espírito Santo.
E a voz de Cristo está ecoando: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Cristo estava falando com aquelas pessoas que estavam debaixo do jugo da lei, que estava cansado, que não conseguia viver em paz, não conseguia cumprir a lei. Ele estava chamando para a nova aliança, um novo concerto, não é? Que no novo concerto há alívio, não é pelo que você faz que você é abençoado, mas é pelo que você crê e recebe na sua vida. Creia em Cristo agora e receba Cristo na sua vida, e seja batizado no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ao acabar o julgamento do grande trono branco, a palavra de Deus diz que Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas daqueles que vieram lá do milênio, não é? E então haverá novos céus e nova terra. A Bíblia diz que os elementos se fundirão, se abrasarão. O apóstolo São Pedro fala: serão destruídos e haverá novo céu e nova terra. Destruídos aí não é no sentido de ser aniquilado, mas no sentido de ser restaurado. Aleluia! Como você foi quando nasceu de novo, você se tornou uma nova criatura. Muito bem, para terminar, eu vou ler mais um texto aqui e vou terminar em seguida. 1 Coríntios capítulo 15, 51 até o 54. Olha o que diz: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos em Cristo ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados em corpo de glória. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, os meus amados irmãos, sede firmes e inconstantes, sempre abundantes na obra de nosso Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu li todo o texto aqui até o versículo 58, porque é muito pertinente esses versículos, é muito importante. Isso que é mortal vai se revestir de imortalidade. Isto que é corruptível vai se revestir de incorruptibilidade. Quando isso acontecer, como ser arrebatado, então verdadeiramente tragada foi a morte pela vitória. Se o arrebatamento for amanhã, mais de 1 bilhão de crentes aí vai subir para o céu, que acreditam na palavra de Deus. Não estou falando evangélico, não estou aqui rotulando denominação, estou falando de cristãos verdadeiros, que nasceu de novo, que crê na obra consumada, no sangue derramado de Cristo. É isso que eu estou dizendo. Porque a religião não salva ninguém. A religião escraviza o homem, mas Jesus liberta. Então, mais de 1 bilhão de crentes subirão, subirão para o céu.
1 bilhão não, bilhões, né? Hoje já se fala aí de 8 bilhões de pessoas na Terra, então bilhões subirão arrebatados e cerca de bilhões serão ressuscitados que já dormiram em Cristo. Nem todos dormiremos, antes seremos arrebatados. E aqueles que eu rogo pela humanidade, Deus, através do Espírito Santo de Deus, seja recebida a graça ao próprio Senhor Jesus. Ele é a graça e a verdade. A graça e a verdade é Jesus Cristo, são algo inseparável. A graça e a verdade possa ser recebida pelas humanidades da terra, Senhor, por toda a humanidade. Que bilhões e bilhões tenham um encontro contigo e sejam transformados em uma nova criatura, e que as coisas velhas se passem e que tudo se faça novo, e que o arrebatamento que esperamos com alegria, com gozo, ora vem Senhor Jesus, rebacala shomanacandara suriandarás, remanacandarabás charabacandarabás. Ora vem Senhor Jesus, te adoramos, faremos nele morada. Se você é um crente que vive no pecado, meu amado, se você é um crente que anda pecando deliberadamente, cuidado. Vai aqui o meu alerta para você. Volte para Cristo, como o filho pródigo voltou. E Pai, e participe de uma grande festa na presença do Pai, na casa do Pai, em nome de Jesus. Que Deus liberte o oprimido, que Deus cure o doente, que Deus levante o caído, que Deus fortaleça o fraco, que nosso Senhor ponha de pé aquele que tombou, em nome de Jesus, e que haja curas, milagres, libertação agora, em nome de obras malignas, tipo de obras das trevas, e que você agora seja abençoado pelo poder de Deus aí na sua casa, aí aonde você está ouvindo essa palavra agora. Receba a bênção do Senhor, o amor do Pai está sobre você, sobre a sua vida, a sua família. Não dê ouvidos ao que o inimigo diz para este mundo. O mundo caminha em passos largos para o abismo, sem perceber que o fim está próximo, como aconteceu com Noé. Mas esteja atento e receba a graça do Pai, Jesus Cristo, na sua vida, e você vai estar eternamente com Deus quando formos arrebatados ou quando formos ressuscitados. Deus te abençoe. Amanhã estarei na igreja das 19 às 9 da noite. Das 19 às 8 estarei lá orando pelas pessoas que passam por lá, pessoas que querem deixar uma doação de alimento, entregar o seu dízimo, a sua oferta. Eu estarei lá. Das 8h15 às 9 eu estarei pregando mais uma mensagem de fé para você. Me acompanhe às 8h15 da noite numa pregação poderosa para a sua vida, quarta-feira, em nome de Jesus. A paz do Senhor a todos, e viva Cristo nosso Senhor. Não se esqueça, Deus te ama e eu te amo também. Acesse lá o YouTube, José de Assisane, procura no YouTube.